paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, graça e paz, boa noite ou bom dia, como você achar melhor. O importante é que nós nos cumprimentemos e nos saudemos em harmonia e em paz. O Senhor Jesus disse, se nós chegarmos em uma casa e cumprimentarmos com a paz do Senhor Jesus, a paz seja convosco, e não tiver alguém ali que tenha paz, a paz voltará para o nosso coração. Portanto, é costume dos crentes cumprimentarem com a paz. Pode usar tanto a paz de Deus como a paz do Senhor Jesus. O importante é a saudação, ela ser verdadeira e de fé, e não é uma saudação falsa, uma saudação qualquer. Entre os crentes nós costumamos nos saudar assim, e podemos saudar a toda a gente com a paz do Senhor Jesus, seja quem for, não importa. Se a pessoa não tiver a paz ou não receber, ela voltará para nós, é o que a Bíblia diz. Reservei esse espaço desta noite para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Agora são 23 horas e 57 minutos do dia 14, se não me falha a memória, de abril de 2021. Graças a Deus. E nós estamos aqui para partilhar um pouco da palavra do Senhor ao seu coração. Se você tiver acordado, eu gosto de fazer essas lives assim, porque às vezes a pessoa está acordada ou virando na cama, não dorme, por algum motivo, às vezes cansado de ficar em casa e talvez não tenha feito alguns exercícios físicos para que o corpo canse e possa dormir. E às vezes tem pessoas que gostam de ficar tarde da noite acordados, né? Há pessoas que levantam para saltar a geladeira, que não é muito bom, e assim por diante. Mas certo que aqui estou para a glória do Senhor e quero compartilhar um pouco da palavra de Deus, orar com você. Não tem nada aqui de espetacular a não ser a graça de Deus. Nós estamos aqui com toda a simplicidade, com toda a humildade para transmitir algo especial para o seu coração. Quem sabe você possa aproveitar este momento e participar deste momento na presença do Senhor, recebendo do Senhor a graça e a misericórdia dele, que trará crescimento para a sua alma, para o seu espírito, e isso será muito bom. É importante nós participarmos desses momentos assim, porque esses momentos parece que não, mas são momentos que nós nos dedicamos ao Senhor, e sempre que nós dedicamos um momento ao Senhor, Ele nos traz resultado, não é? Sempre que nós dedicamos um momento a Deus, esses momentos trazem para nós crescimento espiritual, esses momentos trazem para nós alegria de poder estar ao redor da palavra do Senhor, e isso é muito bom. Nós temos gasto os nossos tempos, às vezes, com tantas coisas, não é? E é importante que nós nos envolvamos com a palavra do Senhor, nos envolvamos com o desejo de adorar ao Senhor, de servi-lo, porque Ele é bom. A palavra do Senhor diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é? Então, se o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, por que não gastarmos ou investirmos o nosso tempo na presença de Deus? Nós temos tantas ocupações ao decorrer do dia, tantas ocupações em tantas horas, às vezes gastamos tanto tempo na internet e às vezes deixamos de buscar a presença do Senhor, deixamos de estar ao lado do Evangelho. Eu estava ali compartilhando, chamando, convocando algumas pessoas para estar conosco. Isso é de extrema importância, nós pararmos num momento como este. Agora é exatamente meia-noite em ponto, onde a nossa mente está despreocupada dos afazeres, onde o nosso coração está mais tranquilo, ou talvez um tanto preocupado com o dia de amanhã, com o mês que vem, com como preencher o espaço vazio da despensa, como completar o espaço vazio da geladeira. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus. Confie no Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele cuida de nós da mesma forma que Ele cuida dos pássaros, e o salmista nos recomenda a observarmos os pássaros. O Salomão também nos adverte
a observarmos os pássaros, os lírios dos campos. Nem o rei Salomão, a Bíblia diz que ele se vestiu com tanta formosura. Então nós, não sei se você já notou, mas às vezes as preocupações as quais nós temos, elas não alteram em nada a nossa vida para melhora. Muito pelo contrário, as preocupações as quais nós trazemos para nós, elas trazem para nós doenças, trazem para nós tristezas, angústias, e elas não trazem nada de bom para a nossa vida. E nós precisamos aprender a buscar coisas boas. A Bíblia diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Né? São coisas que nos trazem esperança, e a palavra de Deus, ela é toda cheia de esperança. Desde Gênesis até Apocalipse, se nós formos observar as Escrituras, ela sempre nos trará uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. E às vezes nós deixamos de observar a palavra do Senhor. Quando nós deixamos de observar a palavra do Senhor e voltamos ou focamos nossos olhos para as coisas aqui da terra, nós vivemos angustiados, decepcionados, aflitos, não é? Principalmente nós que estamos em um país, de uma política tão incerta. E isso não é de agora, isso já há muito tempo, né? É uma política tão incerta, tantas coisas ruins acontecendo, tantas coisas, tantas jogatinas sujas vão acontecendo na política, e nós precisamos estar olhando para os céus. Precisamos focar os nossos olhos para o céu, precisamos voltar o nosso coração, a nossa mente para o Senhor, sabendo que dele vem o nosso socorro, dele vem o nosso alívio, é dele que vem o refrigério para a nossa alma. E nós vamos adquirir esse refrigério através da palavra do Senhor. Ela é como bálsamo, né? Bálsamo é um remédio que refrigera a ferida, que faz com que a ferida tenha menos ardência. E assim é a palavra do Senhor para o nosso coração. Vivemos num momento tão ácido, um momento tão terrível, e se nós não estivermos este bálsamo, este remédio, este chá que é a palavra de Deus no nosso coração, nós podemos viver uma vida desgastada, uma vida cansativa, uma vida não agradável até mesmo diante de Deus. Por quê? Porque os nossos olhos, nosso coração está focado nas coisas terrenas. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Este mundo está nas mãos de Satanás. Não há mais o que fazer daqui para frente. Nós podemos até mudar daqui para ali para tentar melhorar, ou procurar um clima melhor, procurar uma cidade de renda per capita melhor, procurar uma cidade onde tenha um pouquinho mais de conforto, um país onde seja um pouco melhor, mas nada disso vai trazer uma paz profunda no nosso coração, nada disso vai trazer gosto de viver, a não ser pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz motivação para viver. A palavra de Deus, ela nos traz alegria de servir ao Senhor. E como é bom nós servirmos. O servo sabe que o Senhor diz que o servo não sabe o que faz a seu Senhor. Por isso vos chamarei filho. Mas nós, como servos, estamos a serviço do Senhor, prestando serviço para o Senhor. Isso é importante, que o nosso coração esteja inclinado para as coisas de Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Por quê? Embora nós estejamos aqui na terra, mas se o nosso pensamento estiver focado nas coisas aqui da terra, nós vamos viver um tempo inquieto. E eu acredito, querido, você que está me assistindo ou que vai me assistir depois, a nossa vida aqui é tão pequena, é tão curta, e que não vale a pena nós vivermos inquietos, perdendo dias da nossa vida. Quando nós vivemos inquietos, nós estamos perdendo dias da nossa vida. E isso falo com propriedade, porque também já tenho me apanhado assim, às vezes até nessa semana mesmo tive alguns dias inquieto, preocupado com alguma situação, não com essa situação do mundo que nós estamos vivendo, da cidade em que nós estamos, mas algumas coisas nos preocupam e nós ficamos ali ansiosos, e isso faz-nos muito mal, causa muita doença para o nosso coração, e quando nós estamos tristes, amargurados, nosso coração se fecha. Isso os especialistas
Já é comprovado isso. Quando nós estamos tristes, nosso coração se fecha e não tem a pulsação correta como deveria ter. Então é importante que nós nos prostremos diante do Senhor com um coração sincero, um coração puro, porque dele é que vem o nosso socorro. Nós podemos pensar às vezes que o nosso socorro virá de uma boa gestão de um presidente, que o nosso socorro virá de uma equipe de ministros que poderão trazer para nós um refrigério com as mudanças de algumas coisas, mas tudo isso pode sim nos ajudar, pode melhorar o país. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quando há um justo que esteja governando, nós também sentimos este reflexo de uma forma positiva e todos nós somos abençoados com a governança do justo. Precisamos compreender que a nossa alegria total não virá dos homens, não virá aqui da terra. Não é? Muita gente, eu já conheci pessoas riquíssimas que viviam viajando, e ainda existe pessoas assim, que eles vivem em busca da paz. Viajam daqui para lá, de lá para cá, de um país para o outro, vão velejar, vão andar de trem, vão andar de tantas coisas, vão experimentar coisas novas, coisas que nunca experimentaram na vida, e às vezes até se deleitam no pecado, na imoralidade, tudo isso em busca da paz. E a paz poderia estar tão pertinho deles se eles buscassem, não é? Porque o Senhor está conosco. Não é? Quando a mulher samaritana perguntou para o Senhor, e disse para o Senhor Jesus, ali na beira do poço, ela disse para o Senhor Jesus que os pais dela disseram que tinha que adorar em Jerusalém, ou no monte. Jesus disse, olha, nem no monte, nem em Jerusalém. Nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade, não é? Porque Ele está conosco para nos confortar, para nos consolar, para nos agraciar. E nesses dias que as pessoas estão vivendo tão tristes, tão chateadas com as situações, mas nós precisamos compreender que o mundo não será diferente daqui para frente. Será diferente para aqueles que são de Cristo, porque aqueles que são de Cristo estão com Cristo, e Cristo está neles. E se Cristo está em nós, nós temos esperança. Cristo em vós, esperança do futuro, diz a palavra do Senhor. Então, quando Cristo está em nós, nós temos esperança. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro não é aqui nessa terra. O nosso futuro não é esperar que dias melhores virão aqui nessa terra. Pode até ser, mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa morada eterna é em Cristo, é com Cristo. E é para lá que nós estamos preparando-nos para ir. E se você que está me ouvindo ou que vai ouvir esta live ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, saiba que você só vai encontrar refrigério se você aceitar a Cristo como seu Salvador. Porque foi Ele quem deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, foi Ele quem derramou o seu sangue, não foi mais ninguém. Por mais que as outras pessoas, os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos eles, Pedro, João, Tiago, todos eles fizeram benfeitorias e foram homens de Deus. Mas somente quem pode nos dar a vida e quem deu a vida por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Então é somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter conforto nesta vida. Somente através dele que nós podemos descansar. E para que nós possamos descansar, é necessário que haja confiança plena no Senhor. É necessário que haja fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, se nós não conseguimos agradar a Deus porque nós não temos fé, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos ter uma vida confortável neste mundo espiritualmente? E um detalhe importante, quando nós estamos voltados para Cristo, quando o nosso coração está voltado para Cristo de uma forma espontânea, de uma forma maravilhosa, nós temos uma vida confortável, descansada, porque os nossos pensamentos, o nosso foco, os nossos olhos não estão voltados para as coisas aqui da terra. Eles não estão voltados para que o Senado vai votar amanhã, para que no que o Senado vai votar não sei que dia, nada disso. Nós estamos focados em Cristo. E quem está focado em Cristo vive em paz. E é por isso que ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. O mundo dá uma paz para nós que ela vem de uma forma assim, ao adquirir uma coisa, ao adquirir um bem, ao adquirir algo que nós gostamos ou que nós desejávamos, mas
quando nós passamos a usar aquilo, nós notamos aquilo já enjoa. Você já deu um brinquedo para a criança que ela tanto desejava, mas depois de alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias que ela brinca, ela já não tem mais prazer naquele brinquedo. A preocupação dela é outra, ela já está preocupada em ganhar um outro brinquedo, porque essas coisas não preenchem o nosso espírito, as coisas materiais. Peço desculpa, a internet deve ter tido uma interrupção, né? E nós já voltamos novamente. Depois a Sandra vai editar esse vídeo e vai fazer com que você possa assistir na íntegra, né? Então eu estava dizendo, os bens da terra, eles não podem satisfazer o nosso espírito, a nossa alma. Eles não podem preencher o vazio que possa haver no nosso coração. Somente Cristo pode preencher o vazio do nosso coração. Somente Ele pode satisfazer os nossos desejos, os nossos sonhos de forma agradável, que não venha ficar a lacuna. Não é? Quando nós buscamos as coisas terrenas, o desejo, aquela lacuna espiritual que está no nosso coração, ela não é preenchida pelas coisas terrenas. Portanto, então fica ali, existe ali uma lacuna, e essa lacuna precisa ser preenchida. E de que forma nós preenchemos? Somente com a graça de Deus, com a presença de Deus em nossas vidas. E quando a presença de Deus faz presente em nós, nós somos abastecidos e agraciados, não é? E é tão bom quando nós conseguimos receber a presença de Deus. Não é algo de sentimento, né? Muitas pessoas acham que nós devemos ficar sentindo, arrepiando-nos. Não, não é bem isso. Não é? Se existir a graça de Deus em nós, muitas vezes nós nem sentimos nada, mas nós estamos vivendo uma vida confortável diante de Deus, porque a graça de Deus nos basta. Nós vemos a história do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Ele orou ao Senhor 3 vezes, pedindo a cura, a libertação daquele espinho na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que os bens, é melhor do que as coisas da terra. Quem sabe você está tão desejoso, queria comprar algo tão especial para a sua vida neste tempo, e a pandemia e essa situação, que quase que eu falo o nome que não convém, e essa situação fez com que você deixasse de adquirir aquele bem, e você está decepcionado porque você acha ou achava que aquele bem iria trazer para você um preenchimento do vazio do seu coração. Mas eu quero dizer para você que não é o bem material, algo que você quer conquistar, que vai preencher o vazio do seu coração. Não, nada disso. O que vai preencher o vazio do seu coração é a graça de Deus. É o amor de Deus derramado de uma forma especial, de forma que você possa ser preenchido, e nada mais vai te satisfazer. Quando a graça de Deus é derramada no nosso coração, quando a graça de Deus é derramada no nosso coração, nós nem damos valores, muito valor, ou um valor excessivo pelas coisas aqui da terra. Se nós temos um bom carro, nós não damos valor excessivo a ele. Se nós temos uma boa casa, nós não damos valor excessivo a ela. Nós amamos muito mais as almas, amamos muito mais vidas, porque nós sabemos que vida representa também Cristo aqui na terra. Porque o Senhor disse que se nós não amarmos os nossos amigos que nós estamos vendo, como nós vamos amar a Ele? Não é interessante isso? Ele não disse: olha, se vocês amarem os vossos bens, se vocês prostrarem diante dos vossos bens, vocês vão amar a mim também. Não, ele disse para nós amarmos. Se nós não amarmos o nosso irmão que nós estamos vendo, como nós vamos amar a ele que nós não estamos vendo? Então veja que é importante nós nos desligarmos dessas coisas. É bom termos, é bom preenchermos o vazio da nossa casa com um recheio importante. É bom ter um bom carro para nós viajarmos confortáveis. Tudo isso é bom e faz parte da vida, e nós devemos lutar para ter as coisas que nós precisamos, mas compreender que só o que vai preencher o vazio do nosso coração é Cristo Jesus. É a graça de Deus derramada que vai preencher o vazio do nosso coração. Não sei se alguém dos que vão ouvir ou que está ouvindo esta live neste momento está precisando de uma palavra assim, porque eu vim para ler um texto e estou falando de outras coisas corriqueiras que acontecem conosco no dia a dia. Falta de paz. A falta de paz é uma das piores coisas,
A falta de paz leva as pessoas à depressão, leva a pessoa à desesperança, leva a pessoa até mesmo ao suicídio, porque a falta de paz é uma lacuna que há no coração. Nós tivemos agora, tão recente, a situação do Henry, aquele menino que foi morto, de uma situação tão dramática, tão terrível. E o que levou a pessoa a chegar àquele ponto? Falta de paz. Quem sabe uma preocupação, quem sabe uma ansiedade que habitava no coração daquele senhor, daquele homem, e mesmo ganhando o dinheiro que ele ganhava como vereador, estar na posição de destaque como ele estava, isso não estava resolvendo coisa nenhuma, porque havia uma lacuna no seu coração e que precisava ser preenchida, e somente Cristo pode preencher o vazio do nosso coração. E muita gente pensa que, quando nós falamos que Cristo preenche o vazio do coração, as pessoas querem correr para a igreja pensando que é a igreja que vai preencher o vazio do coração. Não fazem errado de buscar. Nós temos que buscar aonde tem. Nós temos que buscar o pão na padaria. Nós temos que buscar a carne no açougue. Então, quando se trata de buscar coisas espirituais, nós procuramos uma porta que supostamente está pregando o evangelho de Cristo. E quando nós deparamos ali, nós acreditamos que vamos ouvir algo que preencherá o nosso vazio, algo que trará alimento espiritual para a nossa alma. Quando nós falamos de alimento, é porque o nosso físico está carente de alimento, o nosso estômago está vazio, o nosso corpo está precisando de vitaminas. Então, quando falamos de alimento espiritual, é exatamente isso: buscar algo que venha saciar a nossa sede. A mulher samaritana estava na beira do poço para retirar água, e de repente chega ali um homem e pergunta para ela o que ela iria fazer, e pede para ela, aliás, pede para que ela tire um pouco de água. Ela disse: olha, eu não posso tirar porque o poço é fundo. E ele disse: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E ela ficou espantada e disse para ele: mas como é que tu vais tirar água se tu não tem corda e o poço é fundo? E Jesus disse para ela das coisas espirituais. E é isso que nós precisamos. Quem sabe a sede que você tem de algo na sua vida e você não sabe detectar o que é. Você procura saber o que está acontecendo, que há uma sede, há uma falta de alguma coisa na sua vida e você não consegue detectar aonde está, o que é que está acontecendo. Há uma inquietação, uma perturbação, uma ausência de algo importante. Você sabe que é algo importante, mas você não sabe aonde buscar isso, você não sabe como preencher este algo, este alimento que está faltando dentro de você. Somente Cristo pode preencher o vazio do nosso coração. E neste momento que nós estamos vivendo, é um momento tão difícil, um momento cruel. Nós temos visto tantas pessoas partirem deste mundo, tantas pessoas serem, não sei se posso até assim dizer, mas nos hospitais a gente até acredita que essas pessoas são mortas por falta de condições, por falta de atendimento, por falta de um bom atendimento. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas? Quantos familiares estão nesse momento aflitos, angustiados, despachando as coisas que eram do seu ente querido, que está na sua casa, que traz lembranças? Nunca mais vou esquecer. E não existe uma dor tão forte como a dor da separação. Nós, como pessoas, como seres humanos, nunca vamos esquecer-nos dos nossos entes queridos que partem, né? Hoje mesmo estava comentando alguma coisa do meu pai, que já morreu já há alguns bons anos, e eu estava lembrando-me um dia que ele me deu uma bicicleta, e eu vi o esforço que ele fez. Eu tinha cerca de 12 ou 13 anos, e ele fez um esforço grande e me deu uma bicicleta, e eu comecei a pensar no esforço que ele teve para me dar, porque isso nunca sai do nosso coração, da nossa mente, e às vezes quando nós começamos a puxar esses assuntos, nós precisamos imediatamente mudar de assunto, porque fere o nosso coração, traz-nos lembrança, traz-nos a memória. E nós precisamos buscar a memória, aquilo que nos traz esperança. E é isso que a Bíblia diz, que nós devemos trazer à nossa mente, à nossa memória, aquilo que nos traz esperança. E não há algo tão especial que nos traga esperança como na palavra de Deus. Quando nós sentamos em uma mesa, quando nós sentamos em um sofá, em uma cadeira para degustar um pouco da palavra de Deus, isso traz para nós um conforto, uma esperança.
E quando nós lemos as cartas de Paulo, né, nós sabemos que Paulo sofreu tanto, foi castigado, foi preso. A carta de Éfeso, Paulo escreveu, estava na prisão. E quando nós falamos prisão, não é uma prisão confortável, com televisor, com cama, com ar-condicionado ou ventilador, seja lá como for, não é com uma marmitinha pronta. Não, Paulo estava preso em prisões que eram verdadeiras cavernas, coisas estranhas, coisas de pedra mesmo, não é? E frio, da Europa fria, e nós que vivemos na Europa sabemos o quanto é frio aquele lugar no inverno, e Paulo sofreu todas essas coisas porque ele estava dando de si para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus transmitida por ele, inspirada por Deus para o coração de Paulo, para que ele pudesse deixar para o nosso coração no dia de hoje. E talvez você não tenha dado tanta importância à palavra de Deus. Talvez você pense que ler um livro de qualquer escritor aqui deste mundo, dessa nossa época contemporânea, ou outros, poderá trazer para você o conforto que você busca, a paz para o seu coração que você busca. Mas eu quero dizer que somente em Jesus você pode encontrar a paz. Essa lacuna que o seu ente querido partiu e deixou, este conforto para preencher esta lacuna, somente Cristo Jesus poderá preencher. Através do Evangelho e dos Evangelhos. Quando você lê a Bíblia, você vai saciar a sua alma, saciar o seu espírito. Isso são experiências que eu tenho já ao decorrer da minha vida, tantos anos firmado no caminho do Senhor, alicerçado no Evangelho. Isso tem trazido para mim o prazer de continuar vivendo. As pessoas perdem o prazer de continuar vivendo, as pessoas tiram suas próprias vidas, vão ao suicídio. Por quê? Porque não sabe onde buscar o socorro. E o salmista, os salmos traz-nos tanta esperança, né? O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então toda a palavra de Deus traz-nos conforto. As cartas de Paulo, nós vamos compreender que não somos nós apenas que sofremos. Eles sofreram muito e sofreram pelo Evangelho. E nós sofremos às vezes pelo nosso próprio bem. Sofremos às vezes para buscar um conforto para nós mesmos, buscar algo material que nós desejamos, adquirir um bem que nós desejamos, e trabalhamos muito, desgastamos-nos e passamos estresse e tantas coisas. Mas Paulo não. Paulo despojou-se de todas as coisas as quais ele tinha para viver para Cristo. E ele diz que considerou todo o seu aprendizado como esterco. Olha só, Paulo era um grande homem. Quando Saulo, ele era um grande homem, um homem conhecedor da lei, um homem que vivia na sua religiosidade. Não é? E como eu estava falando alguns minutos atrás, a religião, ela não traz conforto para nós. A religião deve pregar o evangelho que traz o conforto. Mas ser religioso apenas não nos traz conforto, não nos traz obediência em Cristo. Ser religioso não quer dizer que nós mudamos de vida. Lá no Evangelho de João você vai conhecer um homem que chamava-se Nicodemos. Ele era religioso, um homem completamente dedicado, um homem conhecedor da lei e aplicador da lei. Ajudava os pobres, dava as suas ofertas, os seus dízimos. E Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele disse: como? Talvez ele tenha dito: como que eu não vou alcançar o reino de Deus? Tudo que eu faço é de bom. Eu sou um homem bom, eu sou um homem perfeito, eu sou um homem que tem qualidades boas, agradáveis. Como não herdarei o céu? Querido, é porque você precisa entender, como eu já entendi, que não é o fazer o bem que salva. Nós precisamos fazer o bem. Quem é do bem, quem é de Cristo Jesus, faz o bem, pratica o bem, vive de uma forma boa na presença de Deus. Mas essas coisas não nos salvarão. Se fazer o bem salvasse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Portanto, nós precisamos compreender que o fazer o bem está naquele que tem Cristo. Mas só o fazer o bem não salva, é preciso ter Cristo. É o exemplo de Nicodemos. Nicodemos fazia o bem, ajudava os pobres,
era conhecedor da lei e praticante da lei. Portanto, o que eu queria ler para você nesta noite, neste dia, né? Neste dia, já começando nessas primeiras horas, nessa primeira hora desse dia, eu queria ler um pouco da palavra do Senhor, que é algo que vai tocar no seu coração e você vai compreender que você é disso que você precisa. E quem sabe você que está em busca constantemente, em busca de riqueza, às vezes pisando em alguém, às vezes derrubando alguém para chegar numa posição de destaque, às vezes defraudando alguém para poder adquirir um bem, como era Zaqueu. Zaqueu era um corretor, um homem que defraudava as pessoas para buscar algo para o seu bem-estar. E quando ele encontrou com Jesus, ele disse: olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir, eu quero repor, eu quero devolver. Quantas vezes for possível, 4 vezes, alguma coisa assim, ele disse, mas ele estava disposto, porque ele reconheceu que aquilo que ele tinha, os bens que ele tinha, talvez chegou até ele de uma maneira fácil. E as pessoas hoje estão vivendo assim. Elas estão buscando as coisas fáceis, não importa quem ela está pisando, não importa quem está deixando para trás, não importa o caráter dela. Não, aliás, esse cara já até perdeu o caráter, porque ela está em busca, focada em adquirir coisas, adquirir bens, porque ela acha que é aquilo que preencherá o seu vazio. Mas falta algo tão importante na vida dessas pessoas. Falta o Evangelho de Cristo. Ela pode ter a religião, mas se você pode notar que ela tem a religião e a prática dela não condiz com a Bíblia. Ela tem a religião, mas ela é odiosa. Ela tem a religião, mas ela é invejosa. Ela não suporta ver alguém adquirir alguma coisa. Ela não suporta ver alguém bem. Mas ela é uma pessoa religiosa. Ela vai aos cultos, ela vai às reuniões, ela vai às missas. Todos os domingos ela vai, ou ia até então. Mas a sua vida não há transformação, não tem mudança na sua vida. E ela precisa conhecer o Evangelho de Cristo, que é transformador. Ele é transformador. Ele vai trazer para essa pessoa paz. Ele vai trazer para essa pessoa conforto, tendo coisas ou não tendo coisas. Tendo bens ou não tendo bens. Porque a paz que Cristo dá, ela sobrepassa todo entendimento. Vou repetir. A paz que Cristo dá sobrepassa todo entendimento. Ela não está baseada naquilo que nós adquirimos, naquilo que nós temos. Ela vem de Deus. As pessoas não conseguem entender quando nós temos o Evangelho de Cristo e temos paz. As pessoas não compreendem como é que nós temos paz, às vezes com a ausência de alguma coisa terrena. Às vezes com a ausência de um alimento especial, às vezes com a ausência de uma geladeira preenchida de coisas saborosas e coisas gostosas. Às vezes com a ausência de uma roupa nova. Porque pessoas que pensam que essas coisas que trazem a paz. E quando elas olham para alguém que tem a paz de Cristo, mesmo não tendo essas coisas, ela fica encantada. Ou ela fica completamente invejada. Porque ela diz: oh, eu luto tanto para ter as coisas, para ver se eu consigo ter um pouco de conforto, um pouco de paz. E não consigo. E aquela pessoa, às vezes, mora numa casinha tão simples, uma casinha humilde, mas é cheia da graça de Deus, é cheia do Evangelho, ela tem a abundância que desceu do céu, ela tem a abundância de graça. Graça não se compra, graça não se adquire de forma material, graça é um favor imerecido que vem de Deus. Um favor que nós não merecemos. E o que o ser humano precisa hoje é a graça de Deus. Com a graça de Deus, com esse favor que nós não merecemos. Então, veja bem que o amor de Deus, ele nos inunda. O preenchimento do nosso coração, ele é preenchido com algo que vem de Deus. Algo que nós não merecemos. Nós não merecemos.
Nós não merecemos sequer viver, mas nós vivemos pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Nós viemos para este mundo, não foi por acaso. Quem sabe você está aí pensando que você veio para este mundo por acaso e que a sua vida neste mundo foi perdida, que você aqui não está fazendo nada. Talvez você não esteja mesmo, mas há tempo de fazer. Mas você não está aqui em vão. Você não está em vão. Por quê? Porque o amor de Deus quer ser derramado no seu coração. Aliás, Cristo quer derramar do seu amor no seu coração para que você seja uma peça fundamental, talvez no seu lar, talvez na sua escola como professor, talvez em qualquer lugar que você estiver, você talvez seja uma pessoa fundamental ali, uma pessoa necessária. E quando nós somos necessários, quer dizer que outra pessoa não vai preencher o nosso vazio ali. Não que nós somos insubstituível, não é isso. Mas fazer-se necessário é alguém que pode dar, é alguém que pode alcançar, é alguém que pode agraciar alguém, uma outra pessoa. E quando nós fazemos nos necessário, quando nós nos ausentamos, nós deixamos saudades. E é isso que nós precisamos. Estar na posição de alguém que possa abençoar outra pessoa. Abençoar com a palavra de conforto. E esta palavra talvez você não tenha, porque você não conhece este livro. Você acha que este livro é um livro arcaico, mas é o livro mais atual que possa existir. É o livro mais atual que possa existir. E este livro pode preencher o vazio do seu coração. Este livro pode te encher de graça, da graça de Deus. Este livro pode trazer para você um conforto inesperado que você nunca pensou que pudesse ter. Não é o ser religioso que traz. Não é os dogmas da igreja que trará para você o conforto. Não são os dogmas da igreja. Não são as doutrinas de homens, doutrinas da igreja, usos e costumes, maneira de ser. Há pessoas que pensam que a maneira de vestir é que identifica ela como cristão, como crente. Está equivocada. Não é isso. Mas é a graça de Deus que deveria ou deve estar inundada em seu coração. E se nós buscarmos essa graça, se nós buscarmos este evangelho, se você buscar este evangelho, você vai ver que a sua vida vai ser completamente diferente. Que sua vida vai mudar. Aquilo que você tanto desejava esteve nas suas mãos tanto tempo. Está perto de você, está na sua casa. O evangelho transforma o ser humano. Ele preenche o ser humano. Então, para tudo isso, nós precisamos ter algo importante para que nós possamos buscar essa graça, para que nós possamos receber este conforto, para que nós possamos ter o nosso coração preenchido, todos os espaços vazios do nosso coração, não com bobeira, não com besteiras, mas com algo tão primordial que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé você pode até orar. Sem fé você pode até ir à igreja. Sem fé você pode até ter uma Bíblia em suas mãos. Sem fé você pode até ter uma Bíblia no seu hall de entrada aberta, no Salmo 91 ou no Salmo 23, aquele que você preferir. Você pode ter. Sem fé, você pode até viver neste mundo. Sem fé, você pode até adquirir coisas. Mas sem a fé,
você não consegue agradar a Deus. E se você não consegue agradar a Deus, como você consegue receber as dádivas divinas de Deus? Se você não consegue agradar quem pode te fazer feliz, como você pode receber? Então eu queria ler com você, depois desta minha fala, depois você pode anotar aí, ler depois, como você quiser. Hebreus, uma carta aos Hebreus, veja bem, uma carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 11, verso 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento. Tem um pernilongo aqui, eu quase matei. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é um firme fundamento? Vamos pensar. Uma casa que é bem estruturada, uma casa reforçada, ela precisa ter um firme fundamento. Fundamento é a base da casa. Fundamento é aonde a casa está assentada em cima. E é isso que o escritor aos Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Vamos pensar, você é uma casa. E você tem que ter, para que você esteja bem estruturado, estar sobre um firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Coisa que você espera, e principalmente coisas espirituais, o socorro para o seu coração, o preenchimento da sua lacuna, da lacuna do seu coração, das coisas que se esperam, e prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé ela é abstrata, não é palpável, não é algo que você vê. Você pode ver, por exemplo, um objeto e falar: eu tenho fé que eu vou comprar esse objeto, mas não é. Você não está com o meio para comprar o objeto. Você tem fé que você vai ter condições para comprar aquele objeto. Portanto, a fé é algo que você tem, que é a estrutura da sua casa, que é a base da sua casa, e através dela você pode adquirir as coisas espirituais que com essas você não adquire com dinheiro. As coisas espirituais você não compra. Você pode comprar um advogado, você pode comprar um promotor, pode comprar um juiz e pode muito, porque o mundo que nós estamos vivendo hoje é mais ou menos assim que funciona. Mas quando se trata de coisas espirituais, não, elas são de graça. Você adquire facilmente de graça. Mas para que você possa adquirir, você precisa ter este item, que é a fé, para você poder conduzir. Veja bem o que continua dizendo Hebreus capítulo 11, verso 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Eles alcançaram testemunho, eles puderam testemunhar de algo que aconteceu na vida deles. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Tente pensar com sua mente carnal. Mas como é que Deus falou e aconteceu? Você não vai conseguir entender. Como é que Deus disse haja e houve? Como é que Deus disse haja aqui, houve? Haja montes, haja pedras, haja e houve? Como é que Deus, apenas com a palavra, disse? Porque a nossa mente não consegue compreender isso, mas pela fé nós conseguimos compreender. Então, porque pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito da forma que é aparente. Isso não foi feito como nós estamos vendo. Foi feito de uma forma diferente, através do haja de Deus, através da palavra de Deus, através da autoridade de Cristo. E hoje nós temos aí um mundo que foi criado por Deus, transformado por Deus, restaurado por Deus e feito da maneira que ele bem quis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Você conhece a história de Caim e Abel? Abel não tinha muitas condições para oferecer o seu sacrifício a Deus. Caim tinha mais condições. E aí prova-nos que quando nós
não temos condições de fazer algo, quando nós não temos, às vezes, recursos para adquirir, nós buscamos em Deus e Ele supre as nossas necessidades. E Abel pôde oferecer a Deus um melhor sacrifício do que Caim. Tanto é que causou inveja em Caim, ao ponto de Caim o matar. O primeiro assassino matou o próprio irmão, por causa da inveja. A bênção de Deus, a graça de Deus alcançou Abel de uma forma tão estupenda, tão especial, que causou inveja em Caim. E é o que eu disse já alguns minutos atrás. Às vezes nós temos algo tão importante que não se compra com dinheiro, que é a paz, que é a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E as pessoas que nos veem abastecido dessa paz perguntam: como é que ele tem e eu não consigo ter? Então, essas coisas nós adquirimos através da busca da presença de Deus em nosso coração. Por isso que o Senhor diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o coração. E se nós estamos precisando de algo, nós temos que buscar em Deus. E mesmo coisas materiais, às vezes, nós oramos, nós não temos condições de ter, precisamos, e não temos condições de ter, nós oramos a Deus e Ele providencia os meios para que nós possamos adquirir. Providencia os meios. Você pode ver, às vezes, pessoas que pode não ter a profissão que você tem, pode não ganhar como você ganha, pode não ter tido as oportunidades que você teve, mas às vezes ele tem algo que você fala: poxa, como ele tem? Como ele conseguiu? Porque ele tem fé. E ele busca em Deus. E Deus supre todas as nossas necessidades. As nossas necessidades. Deus não está para suprir os nossos luxos, os nossos desejos exorbitantes, às vezes até para humilhar alguém, às vezes até para mostrar para alguém que nós podemos. Não, Deus não está para fazer isso. Deus não nos quer levar à disputa. Mas Ele nos abençoa pela sua graça. E principalmente quando há em nós um coração humilde, humilhado. Quando há um coração humilhado, nós oramos e pela fé nós buscamos em Deus e Deus supre as nossas necessidades. Necessidades o que é? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos pensar um pouco, o que é o pão nosso hoje? O pão nosso hoje, eu posso dizer, é um telefone. O pão nosso hoje é uma moradia. Não importa que seja alugada. O pão nosso hoje é o alimento cotidiano. O pão nosso hoje pode ser N coisas. Coisas que você necessita, que você precisa. O pão nosso hoje pode ser um carro que você precisa. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje não quer dizer apenas o pão, aquele que você come ali na mesa, que você corta as rodelinhas. Não quer dizer exatamente isso, mas quer dizer o essencial, o necessário que você precisa. Porque tem pessoas que não querem o necessário, não querem o essencial. Elas são ambiciosas, são gananciosas. E a palavra de Deus diz: não ambicioneis coisas grandes, mas conformai-vos com as humildes. E Paulo diz assim: se você tem com o que comer, o que vestir, é motivo de dar graças a Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você tem o suprimento, se você tem o básico, se você tem aquilo que você precisa no dia a dia, é motivo de dar graças a Deus. Mas o invejoso, não, o carnal, ele quer ter coisas demasiadamente, ele quer buscar coisas além do necessário. Nós não precisamos ter além do necessário. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, um documento de um senhor que é corretor em Orlando, e ele estava apresentando uma casa não, uma mansão, uma coisa imensurável. E eu perguntei, até estava falando com a minha esposa: para que isso? O que fazer com uma coisa dessa? Capaz de nem usar tudo aquilo. Tantos cômodos, tantas coisas
desnecessário, porque é a ganância do homem. É a busca do preencher o vazio. É o homem que procura preencher o vazio. Mas não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de ter o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia, as coisas necessárias. E quando eu digo básica, não é coisa básico, é aquilo que nós precisamos. Não é básico o que nós precisamos. Nós precisamos de um carro, nós precisamos de um telefone, nós precisamos de uma geladeira, nós precisamos de um fogão. Nós precisamos dessas coisas. E as pessoas querem ter, e têm, e adquirem pela sua força, pelo seu esforço, muito além disso, desnecessariamente. Mas aquilo que ela mais precisa, ela não consegue ter. Pela fé, Abraão foi convocado por Deus para oferecer o seu único filho. Eu não sei se você que está me assistindo tem filho, mas Abraão foi convocado por Deus para oferecer como sacrifício o seu único filho, Isaque. E o Senhor chamou e Abraão não relutou. Ele levantou de madrugada, preparou o seu jumento. A Bíblia diz que ele abardou o seu jumento, ou preparou todo o seu jumento, chamou o seu moço, os seus auxiliares. E o Senhor disse para ele: vai até o monte. E ele foi, e lá ele ofereceu o seu único filho ao Senhor. Mas quando ele estava prestes a sacrificar o filho, o Senhor Deus interrompeu e disse para ele: olha, Abraão, eu já vi que você é extremamente obediente, portanto, não faças dano ao teu filho. Eu quero ler com você. Gênesis 21. Perdão, não é Gênesis 21, é Gênesis 22. Então, nós vemos que a palavra do Senhor nos fala que o Senhor ofereceu. Gênesis capítulo 22. Eu tinha marcado aqui, fiz confusão. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. O teu único filho, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços e a Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Se Deus lhe pedisse seu filho, algo que você tanto ama, o que Deus queria mostrar aqui? Como Abraão estava disposto para servir a Deus. Lá em Lucas nós vamos encontrar um homem, um jovem, que era muito rico, e ele perguntou para Jesus: o que farei para ser salvo, para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, guarda os mandamentos. Ele disse: olha, tudo isso eu tenho feito. Aí o Senhor disse: olha, então faz o seguinte, você tem guardado os mandamentos, você tem honrado teu pai e tua mãe, você tem honrado a Deus, amado a Deus sobre todas as coisas, tal, tal. Então faça o seguinte, agora vende tudo que você tem e siga-me. Aquele moço, muito rico, abaixou a cabeça e foi embora. Jesus não estava dizendo para ele que para segui-lo teria que ser pobre, mas Jesus queria experimentá-lo para saber como estava o seu coração, experimentá-lo de uma maneira visível, que todos pudessem ver, que nós tivéssemos hoje a experiência, porque Jesus sabia muito bem como estava o seu coração. E aquele moço abaixou a cabeça e foi embora, como quem diz: jamais eu vou dispor dos meus bens, daquilo que adquiri com tanto sacrifício. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza.
O coração dele estava nas coisas terrenas. Já Abraão não. Abraão, o coração dele era o coração de Deus. Ele tinha condições de entregar o seu único filho para Deus. Porque o seu coração não estava voltado para nada deste mundo. Ele estava cumprindo com os mandamentos do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Até mesmo sobre o filho. Único. Único filho. E ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, ele deixou os seus jumentos, os moços, a uma certa altura, e seguiu até o lugar do sacrifício. E ele disse: havendo adorado. Que coisa linda! Havendo adorado, nós retornaremos para cá. Ou seja, havendo feito o sacrifício, oferecido o holocausto a Deus, eu volto para cá. Mas uma coisa interessante é que ele disse o seguinte: havendo adorado, voltaremos a vós. Voltaremos a vós. Se iria sacrificar Isaac, deixá-lo lá, porque ele disse voltaremos. Ele poderia ter dito: voltarei a vós. Ele estava com a fé de que Deus ia providenciar o meio para o sacrifício. E se ele estava com a fé de que Deus ia oferecer o sacrifício, por que ele levantou o cutelo, ou o punhal, ou a faca, para matar o seu próprio filho, para oferecer a Deus? Será que ele sabia que na última hora Deus ia prover? Vamos ver. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual é o cordeiro que o pai vai oferecer para o holocausto? Veja bem que Abraão respondeu para ele. Verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, ou seja, para ele, para o próprio Deus. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe disse. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar e em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Veja a fé de Abraão. Veja como ele estava disposto a fazer aquilo que Deus pedia que ele fizesse. Ele estava pronto para cumprir com a vontade, não dele, mas com a vontade de Deus. Nós muitas vezes não estamos dispostos a cumprir com a vontade de Deus. Nós queremos cumprir com a nossa vontade. Nós queremos cumprir o nosso desejo. Nós queremos procurar o nosso bem-estar. Mas Abraão não, ele estava pronto para cumprir com o desejo de Deus. No verso 9, aliás, verso 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Que coisa linda essa passagem. Abraão não negou o seu único filho, o seu único bem, o bem mais precioso. Abraão era rico,
Mas o bem mais precioso que ele tinha era o filho. E ele não negou ao Senhor. Nós temos muitas coisas que nós estimamos, que nós amamos, que nós gostamos. Mas se o Senhor pedir, nós estamos dispostos a dar. Eu quero tratar de falar uma coisa, um bem que nós temos hoje, que é importante, e nós perdemos ele passa muito rápido, que chama-se tempo. Quantas vezes o Senhor pede o nosso tempo e nós não o damos? Uma coisa simples. Quantas vezes o Senhor pede o nosso tempo em oração, o nosso tempo em leitura da palavra, o nosso tempo em busca do preenchimento da lacuna, do vazio que está em nosso coração, que está nos causando estresse, aquela preocupação que por falta de buscar a presença de Deus, por falta de orar, por falta de ler a Bíblia, por falta de dedicar um tempo a Deus, tem nos massacrado. E nós muitas vezes negamos a Deus. Porque nós, com a tecnologia, nós temos hoje em nossas mãos o mundo. Através de um aparelho celular, nós comunicamos com o mundo, entramos em contato com o mundo. E nós desligamos das coisas espirituais e ligamos-nos mais às coisas terrenas. Porque estamos com o mundo em nossas mãos. Mas Deus quer que nós entreguemos a Ele aquilo que nós temos de tão importante. Deus quer que você entregue a Ele aquilo que você tem de importante. E eu estou falando do tempo, mas há muitas coisas que talvez para você é bastante preciosa. E Deus pode pedir a você este algo que é tão precioso. Deus pode pedir. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. Se nós não amarmos a Cristo, se nós não amarmos a Deus ao ponto de nos entregar por Ele, nos dar aquilo que é importante a Ele, o que vai adiantar? Nós falamos que somos amigos de Deus, falamos que amamos a Deus, falamos que somos adoradores de Deus, falamos que somos tremendamente católico, tremendamente crente, mas na hora de abrir a nossa mão para Deus, o nosso coração, coisas que vai trazer benefício para nós, nós às vezes negamos de fazer. Eu quero orar com você nesta noite, neste dia, 59 minutos depois de meia-noite. Eu quero orar com você. Pedir a Deus que preencha o seu coração, que preencha o vazio do seu coração, que essa sede que você não consegue saciar, que essa lacuna que você não tem como preencher, Deus pode preencher. Porque Ele amou este mundo de uma tal maneira, ao ponto de nós sermos agarrados, abraçados por Ele, de uma forma tão especial, protegidos do diabo, protegidos do maligno, protegidos do engano. Protegidos do engano. Deus quer fazer uma obra no seu coração, mas é preciso tão somente que você creia nisso. É preciso tão somente que você buscar-me-eis e achareis quando me buscareis de todo o coração. Abraão, de todo o coração, foi entregar seu único filho. E na última hora, o anjo bradou do céu: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Mas ele estava disposto a fazer. Ele estava disposto. Ele tinha fé suficiente para que Deus pudesse preparar. Mas ele não ficou pensando: Senhor, não era melhor o Senhor preparar aqui um cordeiro? Não era melhor o Senhor trazer aqui? E de repente surge no meio das ervas um cordeiro enroscado ali no meio das plantas, o qual Abraão ofereceu a Deus como sacrifício. Na última hora, Deus supriu aquilo que Abraão estava entregando a Deus. Deus trouxe de uma outra forma.
Deus quer fazer uma obra grandiosa no seu coração. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu casamento. Eu fiz 21 anos de casado esses dias. Deus quer que você também perdure com o seu casamento. Deus quer transformar os seus filhos. O seu filho que está perdido nas drogas, Deus quer livrá-lo. Deus quer abençoar a sua família abundantemente. Deus quer abençoar a sua família de forma maravilhosa. De forma que as pessoas de fora vão olhar e vão ficar espantadas. Como diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então o Salmo 40 nos traz também, nos faz entender como Deus pode trazer. E ele diz, olha, eu estava em um poço cheio de lama e o Senhor me tirou de lá. Eu quero ler com você esse salmo para que você possa compreender o que Deus pode fazer na sua vida. Deus pode transformar. Você está sem esperança? Você perdeu todos os seus bens? Você fechou seu comércio? Você acabou sua empresa? Não se desespere. Deus pode mudar. Dê um tempo para Deus. Deste algo precioso que é o tempo que você não quer dar para Deus, que você quer se ocupar. Você acha que dar esse tempo para Deus é muita coisa, ler a Bíblia, orar, ou parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus, você acha que é muito. Dê esse tempo para Deus. Veja que diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando é que nós clamamos a Deus? Quando tudo está bem, quando nós temos condições de fazer um grande churrasco, uma grande festa. Não. Nesses momentos nós nem estamos lembrando de Deus muitas vezes. Eu digo nós, porque o ser humano, mas quando estamos em angústia, perdendo os nossos bens, perdendo a nossa empresa, perdendo o nosso carro que estávamos pagando, não conseguimos pagar mais, perdendo desonrando os nossos compromissos de pagar as nossas dívidas, aí é o momento de nós clamarmos a Deus. Veja bem que ele diz, no verso 2 do Salmo 40, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso que Deus quer fazer com você também. Pôr os seus pés firmados em uma rocha, onde você possa ter estabilidade, onde você possa ter firmeza, onde o vento, onde a tempestade, onde a circunstância, onde as ondas não podem atingir, onde você não vai atolar, porque você está firmado sobre a rocha. Se você não conhece o Evangelho, se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, eu quero lhe dar a oportunidade agora de você se prostrar diante de Cristo e dizer para Ele, Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Deixe aí nas descrições abaixo um pedido de oração. Deixe nas descrições abaixo, conta a sua história. Em que situação está a sua vida? Conte para nós orarmos por você. Deixe aí seu pedido de oração. Deixe aí a explicação da sua vida. O que você tanto precisa. Qual é o vazio que há no seu coração. Eu quero orar com você. Querido Deus, nós estamos aqui neste momento transmitindo a Tua palavra, esclarecendo a Tua palavra para os corações vazios, cheios de lacunas, faltos de experiência, faltos de amor, faltos da graça, da Tua graça, carentes da Tua graça, Senhor. Querido Deus, um pai que está aflito porque não tem o alimento para dar para o filho. Querido Deus, um pai que está desgostoso da vida, um pai que está cansado da vida, um pai que já pensou muitas vezes em pôr fim na sua própria vida. Pai, querido Deus de poder, eu clamo agora em nome de Jesus, venha tocar nesta família carenciada, nesta família aflita, nesta família sem esperança, nesta família sem perspectiva de vida nenhuma.
Senhor, eu clamo a Ti, toca neste coração, nesses corações, neste pai de família, nesse chefe de família, nesta mãe desesperada, nesta mãe que não consegue educar o seu filho com a falta da escola, ela não consegue, e ela entra em desespero porque não consegue transmitir, ensinar os seus filhos. Ó Deus, entra com Tua mão poderosa, alcançando, Senhor. Alcança essas famílias necessitadas, carentes, ó Deus, abençoa o nosso país, meu Deus, que este país possa ganhar um novo rumo, que este país possa ter uma estabilidade, Senhor. Meu Deus, talvez alguém aflito com um familiar internado, hospitalizado com Covid. Senhor, eu quero interceder pelo Mauricinho, filho do Senhor Maurício. Ó Deus, alcança aquele jovem, ó Deus, que está precisando tanto da Tua ajuda, aquela família aflita, Senhor, precisa da Tua ajuda, da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa aqueles presos, ó Deus, que estão presos, ó Deus amado, de uma forma injusta, sem ter cometido sequer um delito. Quantos estão ali, ó Deus, nos presidiários que foram trocados por alguém, foi feito alguma sabotagem e ele não consegue provar que é inocente. Tu és um Deus de poder, de graça. Meu Deus, quantos comércios estão sendo fechados? Meu Deus, quantas famílias estão carenciadas, desesperadas, em busca de um socorro. E nós sabemos que Tu és o nosso socorro bem presente. Tu podes, ó Deus, pôr um fim nessa situação, nessa pandemia. Tu podes encerrar isso, ó Pai. Tu podes cessar com a mortandade neste país. Tu podes cessar com a mortandade neste mundo. Tu podes, porque Tu és o Deus Criador, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo e peço a Tua bênção, que seja com aqueles que vão ouvir esta palavra, por aqueles que vão ser alcançados por esta oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura o doente, levanta o caído, levanta o que está aflito, que não tem mais esperança, nenhuma perspectiva de vida. Na sua mente só passa coisas ruins. E Satanás tem colocado na mente dele que o fim é o resultado, que o fim trará para ele esperança. Engano de Satanás, Pai. Tem misericórdia das vidas que estão aflitas, desesperadas. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você que esteve conosco, você que vai ouvir. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Em nome de Jesus, que nós possamos estar abraçados pelo Cristo Redentor, pelo Senhor e Salvador. Deus te abençoe, um beijo grande, em nome de Jesus.